Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse, no verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois disso olhei, eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que acontecerão daqui em diante. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Também nós vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Nessa oração nós vamos estar orando aqui pela Rosane Pacheco, pedido especial de oração. Se alguém mais tem alguma necessidade, pode levantar a tua mão, Deus conhece a tua necessidade. E o Senhor está pronto aqui para nos abençoar. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Depois de passarmos toda essa semana, alguns pelas águas, outros pelo fogo das provas, mas todos nós debaixo do Teu sangue, na confiança que o Senhor na cena nos abençoando, nos dando a graça e o livramento. E nesse domingo, Senhor, nesse dia, poder estar aqui, reunidos nesse lugar, para expressar nossa gratidão e dizermos ao Senhor o quanto nós Te amamos, como o Senhor é importante para nós e como estamos felizes de ser ovelhas do Seu pasto, de saber que até aqui o Senhor nos guardou. E sei, meu Deus, que o Senhor vai continuar guardando e livrando os Teus eleitos que têm crido na Tua palavra. E sabemos que as provas, lutas, dificuldade, um dia desses vai ter fim, um dia glorioso, quando a última trombeta soar, os nossos irmãos que partiram, que estão aguardando a perfeição dos santos, serão ressuscitados. Quando nossos mortos vierem a nós, aos eleitos de Deus, e nós podermos o vermos com os nossos olhos, certamente nossos corpos serão transformados, Senhor. Então nós saberemos que o tempo de sairmos tem chegado, é tempo de irmos. Amém? Certamente a labuta, o trabalho, o sofrimento terá o seu fim. E eu te peço que essa igreja, teu povo, amém, que tenha recebido a revelação desta mensagem, tenha recebido a revelação de Jesus Cristo realmente em seus corações, possam permanecer firmes nesta fé e nessa confiança. Aleluia. Saber que aquele que prometeu não pode falhar. Aleluia. Te peço uma bênção, Senhor, na vida da Rosane Pacheco, nesse pedido que foi colocado aqui. O Senhor conhece qual a necessidade. Sendo o Senhor Deus de perto, Deus de longe, a nossa oração feita aqui possa alcançar a nossa irmã ali, e ela ficar completamente abençoada e graciada por meio da oração feita pelos santos. Abençoa também a leitura da sua palavra, acrescente as bênçãos sobre ela e traga a inspiração do alto, seu teu Espírito Santo falando, e não a voz de um homem, mas sim a voz do Senhor. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos poder sentar, irmãos? Amém, graças a Deus, nós estamos felizes, né, irmãos, de estarmos aqui, amém, nesta noite, reunidos neste lugar. Temos louvado o Senhor, os nossos louvores têm estado tão bom, que a gente poderia ficar cantando a noite toda, né, amém, os irmãos realmente têm louvado a Deus, né, como o Espírito Santo fica feliz de olhar e ver com que os irmãos estão realmente abrindo o coração, né, através dos louvores.
nós temos esse momento dessa meia hora de cântico, tão ungida, né, tão especial. Prepara aqui o ambiente para que Deus possa falar conosco por meio de sua palavra. Eu repito de novo, né, Deus abençoe essa mocidade aqui, pequena, mas que eles têm feito bastante, né? Eles têm se esforçado, eles têm tocado, eles têm cantado. Hoje tivemos um pouquinho de dificuldade, chegamos aqui, devido à chuva, estava molhado o tabernáculo. Eles mesmos já foram botando pano no rodo, já limparam, já prepararam, já ensaiaram. Já estavam aqui de noite, agora cantando, louvando a Deus. Que Deus conserve eles debaixo dessa unção, né? Amém? Eu creio que, amém, Deus tem uma mocidade, amém, que será testemunho para esta era, que moços e moças podem servir a Deus e darem testemunho da palavra, né? Posso continuar sempre dando testemunho da palavra. Os irmãos estão felizes? Amém. Também nessa noite está conosco a nossa irmã Eva, né? Rosa. Não sei de onde eu tirei Eva. Rosa. A irmã Rosa, que está ali acompanhando o nosso irmão Ricardo. O Ricardo já veio acho que umas 3, 4 vezes aqui, né? Já esteve conosco. E a nossa irmã Rosa é a primeira vez. A irmã Rosa ontem esteve ali com o irmão Ricardo na minha casa. E houve sim bastante atrapalhos, né? Faltou luz. O GPS mandou os irmãos lá para a beira do rio. Eles foram costeando o rio. Quase se perderam, né? Mas graças a Deus que a gente conseguiu entrar em contato. Os telefones funcionaram. Fui lá buscar os irmãos na ponte. E parece um sinal de Deus, quando os irmãos sentaram ali, a luz voltou e a gente podemos ter ali um bom tempo de companheirismo. E o irmão Ricardo tinha me falado que ia levar a irmã lá para nós conhecermos. E a princípio eu achei que a irmã era de alguma denominação, né? Aí eu fiquei mais feliz ainda quando a irmã disse, não, já sou batizado na mensagem, eu sou uma águia que meti um pouquinho alguns galinheiros aí, mas já estou ouvindo a voz da grande águia, já estou saindo para fora. A irmã foi batizada pelo saudoso pastor Manuel Rondão, né? Pai do pastor Samuel. Amém. Então que Deus abençoe a nossa irmã Rosa, que a irmã seja sempre bem-vinda no nosso meio. Também a menina é sua filha? Como é que é o nome dela? Micaele. Ah, não tá bom, Ricardo, né? Tá bom. Então, amém. Que os irmãos sejam bem-vindos. Irmãos, dá uma salva de palmas para Jesus. Então, fique à vontade para receber as bênçãos de Deus, né? Os irmãos são muito bem-vindos em nosso meio. Amém. Então, na verdade, eu quero apenas repassar algumas coisas para os irmãos. O tempo vai passando e a gente faz algumas pregação e logo a gente nota assim que talvez durante a pregação, quando a gente está pregando, algumas coisas às vezes passam um pouquinho por alto, né? E eu acredito que todo pregador tem esse pensamento, ele está pregando, ele sabe o que ele está falando, ele está compreendendo o que ele está falando, e a sensação que ele tem é que todo mundo está acompanhando, está entendendo tudo, né? E às vezes alguns têm um pouquinho de dificuldade, uns são um pouquinho mais adiantados, uns custam um pouquinho mais a entender, né? Então depois a gente conversa com as pessoas e também vê as perguntas que as pessoas fazem, e a gente percebe que às vezes temos que ir um pouquinho mais devagar e algumas coisas repassar de vez em quando, para que todos possam captar o que o Espírito Santo está falando, né? Amém? Tem uma escritura que eu falo quase que constantemente para os irmãos, e essa escritura eu gosto de usar porque ela para nós hoje ela é uma realidade. Em Provérbios está escrito, né, que a vereda do justo, ou a caminhada do justo, é como o romper da aurora, né, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Amém. Interessante, quando o irmão Ricardo e a irmã Rosa chegaram lá em casa ontem, nós estávamos com a velinha acesa, né? E eu contando para os irmãos que eu me criei com luz de vela, estava acostumado com a vela acesa, né? Mas ontem parecia tão escuro,
umas velas, né? Acendemos 2 para ver se ficava um pouquinho melhor, mas continuou escuro, né? Então, coisa triste quando você já tem uma luz mais forte e você realmente não se conforma com apenas uma velinha, né? Então, eu creio que essa é a razão que a irmã participou um pouquinho lá da Assembleia e não... pouca luz, né, irmã? Fica difícil, né? Depois de estar acostumado com... Quando voltou a luz ali, como a gente ficou feliz, né? Então, coisa boa quando, né, a luz da palavra vem, ilumina nossa caminhada, né? Amém? Então, eu creio que Deus também não para nunca. Nunca vamos chegar ao limite de Deus e dizer, bom, agora chegamos aqui, temos esse avivamento e vamos ficar por aqui mesmo. Deus sempre segue adiante, né? E a gente sempre comenta aqui com os irmãos que o profeta disse que esse trabalho do Espírito Santo, Deus não está construindo um muro. Se coloca-se um muro, se coloca uma linha no muro, quem trabalha com pedreiro sabe, né? Talvez de todas as obras que se faça, o muro é o mais fácil que tem de fazer. Né? Levanta as 2 pontas, puxa uma linha e vai embora, né? Essa obra do Espírito Santo, nesta mensagem, Deus não está fazendo um muro, Deus está construindo um edifício, a sua noiva, né? Nós somos o tabernáculo que Deus está criando, está formando. E quando se faz um prédio, se faz uma casa, se faz um templo, sempre se tem esquina para dobrar. E de vez em quando o Espírito Santo dobra uma esquina. E às vezes a gente não está atento à liderança do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo dobra a esquina e nós passamos reto, ou paramos, ficamos para trás, né? E Deus segue em frente, né? Deus segue em frente, e aquilo que as pessoas pensavam que era uma luz que eles tinham, que de fato para o seu tempo, para a sua hora era uma luz, logo aquilo torna-se um clarão, e as pessoas passam a ver apenas de um clarão de uma luz que já passou, enquanto o Espírito Santo já teve o seu amanhecer de novo dia, uma nova luz brilhando. Não é assim que Deus trabalha? Então, quando eu penso nessas coisas, como essa escritura fica clara para mim, né? A vereda do justo é como o romper da aurora, ela vai brilhando mais e mais e mais, e eu creio que ela só deixa de brilhar completamente quando o corpo completo de Cristo alcançar a perfeição da palavra, amém? E o último eleito ser batizado no corpo, através do Espírito Santo, e nós estivermos prontos para o arrebatamento, amém? Até lá, Deus sempre vai ter luz sobre luz, revelação sobre revelação, amém? Vocês estão felizes? Amém. Outra coisinha que eu queria dizer para os irmãos, que também já falamos aqui, mas só para retornar nessa parte aqui, irmãos, é o seguinte, o que eu vou dizer para vocês? O profeta nos ensinou e disse para nós que o rapto é uma revelação. Quem é que já leu isso? Amém. Então, o rapto é uma revelação. O rapto é algo que é nos revelado. Então, uma vez eu vi alguém pregando e alguém perguntou assim, quantos aqui estão esperando o rapto? E aí algumas mãos levantaram, e aí eu me lembro que o pregador dizia assim, irmãos, na verdade, nós já estamos dentro desse acontecimento do rapto. Amém. Não é verdade? Por quê? Porque nós recebemos a revelação do que é o rapto. Qual é a revelação do rapto? A revelação do rapto é essa, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí o profeta diz, o que é o alarido? A alarido é uma mensagem que sai preparando o povo para o arrebatamento. Então, essa mensagem que Deus tem nos enviado é esse grande alarido do rapto, nos preparando para sairmos. Esse alarido está nos trazendo o quê? Fé de rapto, fé de arrebatamento. Amém? Aleluia. Então, nunca vamos esquecer disso. Amém. O rapto é uma revelação. Se as pessoas não tiverem a revelação do rapto, vão ficar esperando, eu não sei o que as pessoas vão ficar esperando. Talvez vão ficar esperando uma vinda de Jesus, como a igreja adventista espera, né? Jesus vindo, montado sobre um cavalo branco, numa nuvem, corpo subindo, outros desmaiando de terror, sabe? Aquela mistura que as denominações fazem da terceira vinda com a segunda, englobam tudo,
E a gente sabe que não é assim. A vinda que todo olho verá é lá no final, terceira vinda, que todos vão ver. Esta aqui é sétimo selo, completamente secreto, entre você e Deus. Amém? Vai ser tão secreto que o profeta disse que vai acontecer, e as coisas vão continuar tudo igual, tudo normal, até que as pessoas vão se dar conta, quando eles estiverem dentro do período da tribulação, eles vão se dar conta que a meio rápido aconteceu. Amém? Mas eu creio que para nós isso não vai pegar nós desapercebidos, né, irmão? Nós estamos aqui, amém, crendo que Deus está nos revelando essas coisas. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Outra coisa, eu já falei isso para os irmãos, vou repetir aqui outra vez. Amém, que todo o assunto da palavra, da Bíblia, da mensagem, amém, todos os assuntos da parte de Deus, nós nunca podemos se esquecer disso. Nunca nós podemos colocar ponto final em nada. No momento que você coloca ponto final nas coisas de Deus, Deus não pode te trazer mais nada, Deus não pode revelar mais nada, Deus não pode te acrescentar nada. Deus encerra o assunto contigo. É como se ele diz, teu o suficiente, então te vira com o que tu tem. Não é verdade? Nós sempre temos que estar disposto a dizer, como o hino que nós cantamos, eu quero mais de ti. Deus tem nos dado, nós colocamos um ponto, uma vírgula, e saber que Deus sempre tem algo a acrescentar, e Deus está sempre acrescentando. Os irmãos creem assim? Amém? Graças a Deus, né? Outra citação que eu fiz numa outra ocasião aqui para os irmãos, também é importante a gente não esquecer mais, que eu disse para os irmãos assim, que isso agora faz parte do que eu quero falar aqui para os irmãos, que tem um hino que eu gosto muito de ouvir os irmãos cantando. Eu não sei cantar esse hino, mas gosto muito de ouvir quando os irmãos cantam, que diz assim, não importa em que forma estou, eu sou o que sou. Então, a gente nunca deve se esquecer disso. A gente nunca deve pensar na forma de Jesus Cristo, que todas as vezes que for falar a respeito do nosso Senhor, nós sempre pensarmos nele naquela forma ali, conforme o quadro de Hoffmann, né? Essa é uma forma, como é que eu vou dizer? O Senhor Jesus Cristo, dessa foto aqui, é o tabernáculo, descanso eterno de Deus. O profeta diz isso na mensagem de Hebreus, que Jesus Cristo é o tabernáculo, descanso eterno de Deus, que quando chegar no milênio, na eternidade, Deus estará no meio do seu povo dessa forma, através de Jesus Cristo. Mas que esse mesmo Deus se manifesta tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento de formas diferentes. Amém. E a Bíblia chama isso de a multiforme de Deus. Amém. Muitas formas. Amém. Então, não importa qual seja a forma, continua sendo Ele. Os irmãos creem assim? Amém. Então, quando a gente vê que não importa a forma que Ele está, continua sendo Ele, o que nós observamos? Que quando nós lemos a Bíblia, lemos a Escritura, nós encontramos Jesus Cristo em toda a palavra. Em todas as partes que tu lê, você encontra Jesus. E o profeta diz, se você lê as Escrituras e você não encontrar Ele, volta, leia de novo, porque você o leu mal. Então Jesus Cristo está em toda a sua palavra. Amém? Então sempre é Jesus. Às vezes as pessoas dizem, estão tirando a glória de Jesus, estão dando para fulano, para Beltrano, para Ciclano. Nunca é o homem. Sempre é Jesus. É sempre Ele, não é verdade? Amém? Tem uma escritura em Êxodo, depois os irmãos chegarem em casa, os irmãos podem ler essa escritura, amém, que diz assim, que Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, do Jetro. Daqui um pouquinho o anjo do Senhor, os irmãos lê lá, está escrito assim, que o anjo do Senhor desceu naquela sarça, e aquela sarça começou a se queimar, a arder em chamas, queimava e não se consumia. Estava o anjo do Senhor. Logo Moisés disse assim, eu subirei até lá e vou ver o que está acontecendo. Quando Moisés começa a se aproximar, a Bíblia diz que do meio da sarça sai uma voz que diz assim, não te chega para cá, tira o sapato que está nos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Amém.
E mais, eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Mas pense nisso. O que a Bíblia diz que desceu na sarça? Não foi o anjo do Senhor? Mas quando o anjo do Senhor fala, ele fala como se fosse o próprio Deus já. Por quê? Então não importa se estava na forma de um anjo ou na forma de um fogo queimando a sarça, continuava sendo o Senhor. Não é isso? Então quando ele fala, ele diz, né? Então não importa a forma que ele estava, continuava sendo Deus. Amém? Então eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós temos um acontecimento que nós pregamos muito sobre isso, acontecimento de 1963, e às vezes quando nós estamos lendo as mensagens ou conversando com algum irmão que talvez da mensagem que não consegue enxergar da maneira que nós enxergamos, então eles trazem algumas mensagens e mostram o irmão Branham falando a respeito apenas de 7 anjos. Mas irmãos, os irmãos que lêem mensagem, porque coisa boa você conversar com pessoas que lêem a mensagem e conhecem a mensagem, não é verdade? Quando você lê as mensagens, você está acompanhando as mensagens, o que nós percebemos? Nós percebemos que na verdade o irmão Branham, ele teve a revelação desta foto aqui, virada da forma que ela está agora, apenas em 1965. Vocês sabem onde é que o irmão Branham, que o Espírito Santo revelou para ele? Nós lemos isso na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, fora da vontade de Deus, em 1965. Até então o profeta via apenas como 7 anjos. Vocês lembram que era assim? 7 anjos, 7 anjos, 7 anjos, 7 anjos. Bom, quando o profeta nos relata na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, fora da vontade de Deus, o que ele disse? Eu estava numa manhã deitado na minha cama e essa foto estava ali, da revista Life, viradinha ao contrário. E o irmão Branham estava olhando para a foto. Quando o irmão Branham estava olhando para a foto, daqui um pouquinho, o Espírito Santo veio sobre ele e disse, vire à direita. Aí quando o irmão Branham virou para a direita, então ali ele viu, ele disse, veja, ali estava o seu nariz, a sua barba, os seus olhos, vê? Jesus Cristo com uma peruca branca, ele é a deidade suprema, o juízo dos céus da terra. Irmão Branham, foi uma revelação tão forte, que para muitos crentes da mensagem, eles têm até trata até como um deboche, né? Eu uso a expressão assim, a nuvenzinha, né? O pessoal que vão atrás de uma nuvenzinha, usa até como um deboche. E foi uma revelação tão grande que o profeta teve, que ele até queria comentar com alguns conhecidos dele lá da NASA, pessoal que trabalhava na área da ciência, que não sabia o que tinha acontecido, que para eles ainda era um mistério, né? Porque era uma repetição. Por que era um mistério? Era uma repetição. Os eventos que acontecem na primeira vinda acontecem na segunda, né? E o que era isso? Era uma repetição de como os 3 magos, quando vieram lá do Oriente, seguindo uma estrela, o profeta disse, eles vieram seguindo aquela estrela, chegaram em Jerusalém e queriam saber onde é que está nascido o rei dos judeus. Nós vimos a estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. O profeta diz, eles estavam perdidos, eles estavam atrapalhados, eles não sabiam o que estava acontecendo. E o profeta disse, quando ele relata isso, eles continuam tão perdidos com essas coisas como de quando Jesus Cristo nasceu a primeira vez, e eles não sabiam que movimento era aquele, o que aqueles 3 reis magos estavam procurando. Deus anunciando no céu o que ele estava fazendo na terra. Não é assim? Amém. O profeta diz, continua tão atrapalhado. Quando o profeta pensou em contar isso para eles, aquela voz disse assim para o profeta, não dê pérola aos porcos. Não é para eles, é para vocês. Que privilégio, né, irmãos? É para nós, né? Amém. Não é para a ciência, não é para eles, não é para a NASA. Eles nunca vão saber disso. Nós sabemos porque para nós foi revelado. O rapto é uma revelação. O que está acontecendo? O Senhor descendo do céu com alarido. Simples assim, né, irmãos? Não parece como ali é uma outra forma, mas continua sendo o Senhor. Então, não importa em que forma estou, continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Não é assim, irmãos? Vocês creem assim? Amém. Vocês estão felizes? Bom,
A escritura que eu li essa escritura que eu quero chamar a atenção dos irmãos para um pequeno detalhe aqui, que eu quero chegar num ponto aqui. Como nós temos aqui no livro de Apocalipse, nós estamos pregando aqui, eu não terminei ainda, talvez para o mês que vem a gente está a continuação, eu estava falando para os irmãos a respeito do espírito do anticristo operando durante todas as eras, né? Creio que eu preguei uns 3 cultos sobre isso, né? Como que o espírito do anticristo opera em cada era. Então nós aproveitamos, já que estávamos falamos de alguns eventos que acontecem durante as eras. Nós usamos bastante a história, porque o profeta disse que quando pregou as eras da igreja, ele usou 3 coisas. Lembra? Ele usou a Bíblia, a história e a revelação dada a ele, para quem pudesse pregar as eras. Ele se concentrou muito na história para mostrar os eventos modernos, feito claro pela profecia. Então ele pegava os eventos que aconteciam durante o tempo, para mostrar que eles se cumpriam exatamente perfeito com cada igreja, cada era da igreja que se passou. Então nós falamos aqui um pouco sobre as eras, e quando acaba o capítulo 3 de Apocalipse, que acaba aqui a última era, a era de Laodiceia, nós temos essa frase aqui, que diz assim, depois disso, olhei, eis uma porta aberta no céu. Então, por que a Bíblia está dizendo depois disso? Depois do quê? Alguém que pode me citar? Depois de quê? O que é esse depois disso? Quem leu o irmão Brana explicando isso? Ricardo, eu pensei que tu tinha a resposta, sabia? Fiquei olhando para ti. Não. Bom, depois disso, depois das eras, encerra as eras, depois disso, que das 7 eras da igreja, não é assim? Depois disso, porque o capítulo 4 é o rapto, o arrebatamento. Depois disso, olheis uma porta aberta que estava aberta no céu, e a primeira voz, como ouviu falar comigo, disse, subi cá, arrebatamento, sobe para cá, e disse, eu fui arrebatado. Agora João aqui, representando toda a noiva de Jesus Cristo, e aí eu volto atrás e reforço de novo, como nós temos doutrinas de homens querendo tomar esse lugar, né? Pregações, eu vejo até pregações, né? O João desse dia, você tem que ouvir o fulano que é o João, o Beltrano é o João. O João é a noiva de Jesus Cristo, amém. Ponto final. Aleluia. É ela que recebe a revelação do anjo, ela que até por algum momento se atrapalha, que alguns se atrapalham, tenta adorar o anjo, e o anjo diz, não faça tal. O William Branham nunca quis adoração para si. Sou conservo teu e de teus irmãos, adore a Deus. Amém. Alguém disse uma ocasião, nós temos que apontar para o mensageiro, e eu pensei, não, o mensageiro nunca disse que era para apontar para ele. O mensageiro disse, voltando a olhar para Jesus. Amém. Aleluia. Não é verdade? O mensageiro veio não para que apontasse para ele. Ele veio dizer, olhe para Jesus. Amém. E eu ouvi esses dias, eu creio que foi o Moneville pregando, que diz que a frase correta no inglês é voltando a olhar para Jesus. Por que voltando? Se é voltando é porque as pessoas às vezes tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para outras coisas. Não é verdade? Ou nós ficamos olhando ao mensageiro, ou ficamos olhando para homens de destaque, e esquecemos que nós temos que olhar para Jesus. Amém. Ou Jesus, não importa a forma, ele, né? Então o profeta vem trazer a mensagem, voltando a olhar para Jesus. Então, tire os olhos de qualquer outra coisa, olhe para Jesus. Amém. Irmãos, se tu tirar os olhos de outras coisas e olhar somente para Jesus, tu não tropeça, tu não luta, tu não entra em dificuldade. Amém? Aleluia. Tu entra no culto, tu sai do culto, tu não vê problema, tu não vê erro, tu não vê ninguém mal. Amém. Tu só vê coisa boa. Aleluia. Porque tu entra nesse propósito. Eu vim para ver Jesus. Amém. Quando tu vem na expectativa de ver Jesus, tu vê Jesus. Se tu vem numa expectativa assim, eu vou dar uma olhadinha como é que funciona lá, quais são os problemas. Ih, rapaz, vamos encontrar tantos problemas entre as pessoas.
E principalmente na gente mesmo, a gente dá uma paradinha, olhar para nós, a gente fica um pouquinho decepcionado, né? Aleluia. Que nem eu sempre costumo dizer, né? A tendência nossa é criar expectativa de ver as coisas erradas daqui para lá, né? Quando nós olhamos daqui para cá, que decepção que dá na gente, né? Quando a gente descobre o que é o ser humano, né? Então, irmãos, nosso foco é olhar para Jesus, é Ele. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então aqui, capítulo 4, perfeitamente, depois dessas coisas, depois que passa as eras da igreja, então nós temos esse grande acontecimento, o rapto da igreja. E aí nós temos uma escritura que o profeta usou bastante nesse tema. 1 Tessalonicenses 4,16, vocês não precisam ler para nós ganharmos tempo, é a escritura-chave, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Então está dizendo aqui o quê? Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então agora me respondam, quem é o Senhor? Pode falar em alto aí. Quem é o Senhor? Jesus. É o Senhor Jesus Cristo, né? Sem dúvida nenhuma. Amém. Então como é que o Senhor Jesus Cristo faz isso? O profeta diz assim, ó, ele fará 3 coisas quando ele estiver descendo. Aí na mensagem rápida ele diz, agora a primeira coisa é o toque. A primeira coisa, uma trombeta, uma voz, um alarido. Então uma voz e uma trombeta. Alarido. Quem é que traz o alarido? O Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Então, alarido. Um mensageiro aprontando o povo. Amém. Os irmãos compreendem isso? Amém. Era o Senhor, não era o Senhor? Amém. Mas como que esse Senhor vem? Através de um profeta, Amém, trazendo o alarido para aprontar o povo. Irmãos, não estamos tirando os olhos do Senhor Jesus Cristo, continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, através de um ministério profético. Então, o Senhor descerá do céu com alarido. Aleluia. Eu falei outro dia para os irmãos aqui no culto, a respeito desse assunto, e disse para os irmãos o seguinte, amém, que hoje nós compreendemos por que Deus conservou aquele homem, William Branham, na sua infância, e Deus disse assim para ele, nunca beba, nunca fuma, nunca corrompa o teu corpo, quando tu tiveres mais idade, eu tenho um trabalho para realizar através de ti. Por que Deus estava conservando aquele corpo? Depois, mais tarde, o profeta pregando a mensagem, ele sempre fazia questão de mostrar para nós que no tempo do fim nós teríamos a manifestação do Filho do Homem, que nós pregamos tanto aqui sobre a manifestação do Filho do Homem, e que um tempo atrás, uns anos atrás, Mondarabas, que é antigo na mensagem, sabe que isso é verdade, irmão José ali, os mais antigos, sabe, irmão Antônio, irmão Manuel, que tinha um tempo que as pessoas até confundiam e diziam assim, que o profeta era o Filho do Homem. E eu era novo na mensagem, estava começando a minha caminhada, e eu me lembro que as pessoas diziam, o profeta é o Filho do Homem. Muito tempo a gente caminhou pensando nisso, até que um dia o profeta, por meio da mensagem, traz o esclarecimento e diz assim, eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem manifestando o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Ele esclarece bem. Até se os irmãos querem referência disso, nós temos a mensagem, fez as trombetas, os ungidos dos últimos dias, também no finalzinho ele traz bem claro ali, né? Eu só estava de em pé, não era eu, era ele. Ele só usou minha voz. Nunca é o homem, nunca foi o mensageiro, é Jesus. O que era? Deus tomando um corpo emprestado para cumprir a escritura lá de Lucas, capítulo 17, 26 em diante, que diz que assim como foi nos dias de Sodoma, seria nos dias em que o Filho do Homem fosse revelado. E como é que foi nos dias de Sodoma? Nos dias de Sodoma, Deus preparou um corpo, diz o profeta, está nas mensagens de Hebreus,
preparou um corpo, entrou naquele corpo e através daquele corpo ele manifestou o Filho do Homem. Aquele corpo não era o corpo permanente de Deus. Aquele corpo era um corpo temporário, um corpo intermediário. Os irmãos compreendem isso, né? Era um corpo que passaria. Logo que ele manifesta o Filho do Homem naquele corpo, o profeta diz que aquele corpo se extinguiu. Deus continua sendo o mesmo. Amém? Aleluia. Por quê? Porque o corpo, o tabernáculo eterno de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Lembra de Malaquias capítulo 3? Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então virá o seu templo, o Senhor a quem vos buscais. Esse é o templo de Deus. Os outros foram todos corpos intermediários, temporários. Deus preparou este homem, Deus o conservou em santidade, como um nazireu, sem beber, sem fumar, sem corromper seu corpo, para que através dele pudesse manifestar aquele mesmo Elohim que se manifestou lá nos dias de Abraão, trazendo um sinal messiânico, discernindo pensamentos, discernindo que a Eva, o que a Sara tinha sussurrado consigo mesmo. E as pessoas que andavam com o profeta diziam que era difícil andar com Umbrana, porque qualquer pensamento errado que as pessoas tinham, logo o profeta olhava para a pessoa e dizia: irmão, não pensa assim, porque ali estava a manifestação do Filho do Homem, nada podia passar. Amém? Nada passava. Eu vi um testemunho de um irmão dizendo que conversou com o mecânico do irmão Brana, e aquele mecânico disse: olha, era difícil a gente ser mecânico do profeta, não tinha como, a gente tinha que ser honesto. Ser obreiro do irmão Brana, nem se fala. Se o camarada chegava brigado com a esposa, ele dizia: irmão, volta em casa, te acerta com tua mulher, depois tu volta para a reunião, na reunião de obreiro. Vem cá, me diz uma coisa para mim. Era o homem que estava discernindo? Não, era Deus. Era o Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia diz que é o que discerne? Hebreus 12, ou 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. A única coisa que pode discernir pensamentos e intenção de coração é a palavra, Jesus. Então não era o homem que discernia, era Jesus. E uma vez disse que parece que ele se empolgou e pensou assim alguma coisa, que ele tinha aquele dom. Aí Deus chegou e disse para ele assim: olha, não fica pensando que é tu, sou eu. Irmãos, os irmãos compreendem isso, né? Amém. Sempre é Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem de arrebatamento, se vocês lerem ela completa, eu sempre aconselho os irmãos, leiam essa mensagem de arrebatamento, e aqui você tem o quadro completo. O que é esse rapto, o que é essa revelação para o rapto, o que é o alarido, o que é a voz de arcanjo, o que é a trombeta de Deus, enfim. Amém. Todas essas maravilhas, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Está todo mundo aqui alegre com Jesus, né? Bom, deixa eu entrar numa outra escritura aqui, importantíssima também, que eu já falei em outros cultos, mas essa aqui eu preciso ler de novo. Eu quero que os irmãos tenham um entendimento disso aqui. Vamos lá sem pressa, né? Amém. Ezequiel no capítulo 9, e no versículo 1 em diante, já li para vocês aqui uma quantidade de vezes, mas eu vou ler de novo aqui só para os irmãos captarem aqui. Mas antes de ler, eu só queria ler uns 2 parágrafos aqui para os irmãos da mensagem. Quero mostrar algo para os irmãos. Por que eu falei que o romper do justo é como a vereda do justo é como o romper da aurora? Os irmãos sabem que o profeta, o mensageiro dessa era, como homem, como pessoa. Às vezes ele profetizava alguma coisa e às vezes ele não sabia para que tempo que ele estava profetizando. Tanto que quando ele profetizou o terremoto profetizado, ele disse para os irmãos: saiam de lá. Lembra quem falou, né? Saiam, se alguém mora em Los Angeles, saia. Ele sabia que era assim do Senhor. Ele sabia que ia acontecer, que vai acontecer. Ele disse: alguma vez eu falei alguma coisa no nome do Senhor que não aconteceu?
Vocês podem pegar, sempre aconteceu. Por ele saber que sempre acontecia, então ele já se preveniu. Irmãos, saiam de lá. Só que não era para aqueles dias. E a gente compreende que esse grande terremoto, aquele grande terremoto profetizado, ele só se cumpre lá no final, na 7ª taça. Quando a grande cidade, Jerusalém, se fende em 3 partes, como nós falamos aqui na semana passada, quando cai a cidade das nações, que é os Estados Unidos, quando Deus lembra do pecado da Babilônia, lá que vai acontecer esse grande terremoto, que as ilhas já não vão mais existir, os montes mudam de lugar, e a geografia da terra toda é mudada, a fim de que o monte do Senhor tenha espaço para poder crescer e ter aquele tamanho que o profeta disse que seria, para que depois a nova Jerusalém possa descer do céu sobre o monte do Senhor. Amém? Mas o profeta não sabia que aquele terremoto seria nesse período. Ele tinha uma visão que ia acontecer, não sabia certo quando. Tem um outro detalhe importante, irmãos, que é esse ponto que eu quero voltar aqui. Eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem às 10 Virgens, no parágrafo 150. O irmão Brana pregando aqui nessa mensagem, e depois que vocês lerem, vão ver que o profeta também aqui tinha um outro pensamento. Aqui, na mensagem do selo de Deus, a marca da besta, o irmão Brana sempre pensava que aquele capítulo de Apocalipse, capítulo 7, que diz que ele viu uma grande multidão vindo. Era uma multidão que ninguém podia enumerar. Povos, línguas, tribos e nações. E aí o ancião pergunta para João, quem são esses? Aí o João diz, Senhor, tu sabes. Ele disse, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. O irmão Brana dizia assim, esta é a noiva de Jesus Cristo, que vem debaixo de tribulações e perseguições. Lembra que o profeta diz isso aí? Para a mensagem da marca da besta, selo de Deus. Aqui na mensagem às 10 Virgens também, o profeta olhava para aquela igreja, porque as virgens Nessa, irmãos, como eu falei no culto passado, não é um outro tipo de semente. As virgens Nessa é tão trigo quanto a noiva que sobe no rapto. A única diferença é que a noiva que sobe no rapto é o grão amadurecido, que amadureceu na presença do sol, na ira do Senhor. Você entende isso? Amém. Ela amadurece, então ela está pronta para ir para o celeiro. Aqui fica verde, tem que ir para a estufa, tribulação. Mas olhando é a mesma semente, só tem essa diferença. Então quando o profeta olha para esse quadro de Apocalipse capítulo 7, dessa grande multidão vindo, ela é tão semelhante à noiva de Jesus Cristo. Viram que a Nessa é muito semelhante? Ela é tão semelhante que por um momento o profeta olhava ela como se ela fosse a noiva eleita, a que tinha subido no arrebatamento. Claro, quando o profeta chegou lá no 7º selo, então lá no 7º selo ele corrigiu, ele disse, não, esses aqui não é a noiva, esses aqui é as virgens Nécias que vêm do período da tribulação e agora estão diante do Cordeiro. Então lá ele corrige. Estão me entendendo? Está todo mundo captando? Se por acaso vier qualquer pingo de sono em vocês, repreenda que é o diabo, viu? Porque se tu for para casa, tu vai ficar acordado até meia-noite, ou olhando alguma coisa no computador, ou conversando. Então já vai expulsando, sai Satanás do sono. Amém. Vamos lá. O irmão Brana tinha um outro pensamento interessante. O irmão Brana pensava até um certo ponto, até um certo tempo. Olha, irmãos, prestem bem atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, hein? Amém. Ele pensava, porque às vezes as pessoas lêem a mensagem antes da revelação dos selos e não compreendem, irmãos, se embaraçam todo. O profeta pensava que os judeus receberiam o evangelho antes do rapto. Sabia disso? Que teve um período que o profeta pensava isso? Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos para não ficar nas minhas palavras. 150 mensagens às 10 virgens. E aí vem os seus 144 mil que receberão o evangelho depois que nós. Eles não podem recebê-los ao mesmo tempo que a luz está sobre os gentios. Os judeus estão sendo enganados e escondendo isto. Agora, quando a luz, os gentios são tomados, então o Espírito vem sobre dois para testemunhar a eles, Moisés e Elias. Então os judeus o recebem. Quem são 144 mil? Das tribos perdidas de Israel, que receberão o evangelho.
e a noiva será levada. Viu o pensamento que o profeta tinha? Olha o pensamento, vamos lá. A noiva de Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, ela estaria pronta, logo o Espírito Santo voltaria aos 144 mil através do ministério de Moisés e Elias, eles receberiam o Evangelho, quando eles recebessem, a noiva seria levada, é o que ele está dizendo aqui. Era o pensamento que ele tinha. Claro que a gente sabe que depois ele percebeu que não era. Então ele tinha esse pensamento que eles seriam raptados depois que os judeus recebessem o Evangelho. E isso foi tão forte no ministério do irmão Brana, esse pensamento, que os irmãos diziam para o irmão Brana assim: irmão Brana, havia uns irmãos, o irmão Argabright, mais ou menos seu nome, difícil falar, né? Argabright. Era um missionário que estava pregando para os judeus. Mas, irmão, não adianta querer pregar letras, palavras para os judeus. Irmãos, eu vi um debate de um pastor contra um rabino. Irmão, coitado do pastor, aquele rabino esmagou, triturou com aquele pastor. Os argumentos que ele pegou do Velho Testamento, ele não deu chance nenhuma para o pastor. Tinha uma plateia de rabinos que estavam assistindo a palestra, chegavam a dar risada e aplaudir. Ficou se ficar feio, né? O assessor do pastor disse assim: olha, vamos parar com o debate, porque essas perguntas que está fazendo não estavam no plano, não estavam no programa, o pastor não se preparou para isso. Se foi horrível, foi feio. E o profeta sabia disso. O profeta sabia que a única coisa que pode convencer um judeu, irmão, é o sinal messiânico. Amém. Claro que é. Quer escritura? Vamos lá. Duas escrituras que o profeta sempre citava. Quando Natanael veio na reunião do Senhor Jesus Cristo, Jesus olhou para Natanael e disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu debaixo da figueira. Opa! Amém. Senhor meu e Deus meu. Por quê, irmão? Ele sabia que o Messias teria esse discernimento. Ele era um verdadeiro israelita. A mulher do poço era uma desviada. Se desviou, viveu uma vida promíscua. Mas antes de ela se desviar, ela ouviu uma mensagem. E essa mensagem que ela ouviu dizer era essa: um dia o Messias virá. Aleluia. E ele será um profeta. Aleluia. E esse profeta Messias, ele vai ter o discernimento dos pensamentos e intenção de coração. E ela recebeu aquilo como uma semente. Logo aconteceu problemas na vida dela, não se sabe. E a coitada acaba se desviando, ficando tempo fora. Aí se casou com um, se casou com dois, se casou com três, se casou com quatro, se casou com cinco. Estava vendo com o sexto. Um dia ela encontra Jesus. Quando ela encontrou Jesus ali no poço, Jesus começa a conversar com ela. Aí tem os outros detalhes que não precisamos entrar aqui, só passar pelo corpo e espírito. Mas quando Jesus chega naquele ápice, né? Que ele disse: olha, isto, mulher, tu disseste com verdade, que tu não tem marido. Pois tu teve 5 e o que tu vive agora não é teu. Opa! Olha como a semente se desperta agora. Vejo que tu é profeta. E mais ainda. E eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos dizer essas coisas. Eu sou o que falo contigo. Não precisou Jesus abrir Bíblia, provar nada para ela. Ela creu, ali estava o sinal do Messias. Ela sai correndo, volta para sua terra, vinde, vede o homem que me revelou toda a minha vida. Vê se não é esse o Messias. E o irmão Branham sabia que o judeu só pode captar através do sinal messiânico. Bom, eu vi o neto do missionário irmão Martins, o Davi, conversou com meus irmãos quando eles estiveram ali em São Paulo, e ele contou uma história para eles ali, que uns irmãos da mensagem, que conheciam alguns rabinos de Jerusalém, lá de Israel, levaram aquele filme, O Fundo Clama Outro Fundo, e disse que colocou para eles assistir. Eu quero colocar alguma coisa, um negócio que eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês avaliem isso. Quando eles colocaram O Fundo Clama Outro Fundo, e o profeta começa a discernir, diz que uns ali no meio deles disseram assim: olha, o Messias está na América, temos que ir para lá. Irmãos, que eles sabem o sinal messiânico, que é o discernimento. Bom, esse irmão Argabright,
tentando ganhar os judeus de volta ao cristianismo, tendo esse mesmo pensamento, irmão Brana, eles recebendo o evangelho agora, antes do rapto. Irmão Brana, eu já distribuí dezenas, centenas de Novo Testamento. Vamos lá, irmão Brana. Se eles verem o sinal do Messias, eles vão crer. E esse irmão, conversando com eles diziam para esse irmão, então deixa nós ver o sinal então. Tu vê? Porque o judeu sempre pede sinal, diz a Bíblia. Então deixa nós ver o sinal. Irmão Brana, se você for lá com esse sinal, nós vamos ganhar os judeus para a gente. Amém. Então tá, então vamos então. Veio que o profeta pensava que seria antes do rapto. E aí o profeta relata aqui para nós a mensagem, a instrução de Gabriel a Daniel, no parágrafo 39. Perdão, na página 39, parágrafo 153. Ele diz assim, ali contando o que estava acontecendo. Eu ia em meu caminho e me detive no Cairo. Cairo lá é a capital do Egito. No Cairo do Egito, com a passagem na minha mão, e de 15 a 20 minutos da hora da chamada. Eles estavam se preparando para fazer a chamada, e eu desci para ver uma peça pequena de álbano, com um elefantezinho feito de ábano, como uma presa de marfim, e eu enviá-la ao doutor amigo meu, o doutor Senadair, como peso de papéis. E eu estava olhando, e algo disse, esta ainda não é a hora. Estava lá com a passagem comprada para ir para Israel. Esta ainda não é a hora. Aparte-se da Palestina. O Espírito Santo falou para ele. Amém? Então eu pensei, isso foi tão somente eu pensando. E continuei. Algo disse, esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, fosse tu que me falaste, disse, esta não é a hora, a parte da Palestina, este não é o tempo, porque ele pensava que seria naquele tempo que eles receberiam. Aí o Espírito Santo diz, não é agora, te aparta. E aqui tem uma resposta boa para nós. Então tomei a passagem e troquei, parti dali, através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não é a hora, a iniquidade do gentil não havia ainda enchido o final da taça. Vamos lá, os irmãos estão felizes? Amém. Fiquem todos quietinhos, captem a palavra. Amém. Deus teve 7 mensageiros. Os irmãos concordam comigo? Amém. Não foi 14 nem 21. 7 sempre são os mesmos mensageiros, é os 7 mensageiros. Cada mensageiro vem, toca uma trombeta, produz uma trombeta e se produz um selo. Não foi isso que o profeta ensinou? Amém. Bom, quando esse profeta vem, traz a sua mensagem, ele está trazendo o quê? A graça de Deus para os que recebem. E para os que rejeitam, o que a Bíblia diz? O que o profeta ensinou? Vem um juízo temporal sobre aqueles que rejeitam. Por quê? Cada mensageiro traz sua mensagem e conforme cada era vai rejeitando, uma taça da ira de Deus vai enchendo. Os irmãos compreendem? Amém. Passou a primeira era, encheu-se a taça do Senhor e a taça ficou lá guardadinha, vai ficar aqui. Um dia nós vamos acertar essa taça. Compreende isso, né? Amém. Passa a segunda, vê a segunda taça, fica cheinha. Quando nós chegamos aqui, aonde o profeta está falando, nós estamos na última era, na última taça. Só que a última taça para essa última era ainda não tinha se esgotado. Deus não tinha enchido ela completamente. Então Deus diz, não é o tempo dos judeus ainda, porque a taça dos gentios ainda não foi completada. A iniquidade deles não chegou ainda no limite. Eles estão ainda dentro da misericórdia. Irmãos, vamos aproveitar o tempo de misericórdia, gente. Que bênção isso, né? E se tivesse completado lá, nós não estaremos aqui, irmãos. Isso que foi lá nos anos 60? Nenhum de nós estaremos aqui. Graças a Deus que não tinha se completado. Te aparta. Não é tempo ainda. E aí o profeta então compreendeu que ele estava tentando fazer um trabalho que vai ter que ser feito, porém fora de tempo. Os irmãos compreendem? Aí ele segue falando assim, amém, ainda não é hora,
a iniquidade do gentio não havia enchido ainda ao final da taça. Porém, algum dia isso será, e está perto. E quando isso acontecer, aí já está falando lá das taças. Ela vai encher lá. É o capítulo 15. As 7 taças se completa a ira da indignação do Deus Todo-Poderoso. 7 taças depois da tribulação. É assim? Ele diz: e Deus enviará alguém ali que seja um profeta e lhes provará. Moisés nunca Moisés produziu o sinal messiânico. Vocês viram Moisés produzir o sinal messiânico? Moisés trouxe a lei, nunca trouxe o sinal do Messias. Elias nunca trouxe o sinal do Messias. E o profeta está dizendo que Deus enviará alguém ali que provaria para eles. Está falando aqui sinal messiânico, que lhes provará. E eu confio que Deus levará agora mesmo, quem quer que seja, isto o levará rapidamente, e eu creio que tem que vir, né? Eu creio que tem que ser, que tem que vir, e nós estamos estudando isso. Aí tem uma outra mensagem que diz: eu creio que Deus levará ali um profeta muito poderoso. Estão captando, irmãos? Estão entendendo? Vocês estão felizes? Eu quero ler aqui Ezequiel aqui. A minha hora está passando rápido, eu tenho tanta coisa para falar aqui. Se eu não puder terminar hoje, a gente termina outro dia, né? Deixa eu ler aqui essa escritura que é importante. Não se esqueçam disso. Ezequiel capítulo 9 acontece 3 vezes. Aconteceu a primeira vez nos dias de Jesus, está acontecendo de novo agora, e vai acontecer depois do período da tribulação para os judeus. 3 vezes acontece. Então vamos ler o acontecimento. E ele gritou-me também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que aqueles que têm cobrança, lembra que eu falei no outro culto? Agora isso aqui está vindo para cobrar, irmãos. Não está vindo para salvar, não é graça. Esses que estão vindo aqui é uma cobrança. Vamos lá, vamos acertar as contas? É assim? Aqueles que têm cobrança sobre a cidade se aproximaram, cada homem com as suas armas destruidoras na mão. Então eles veio com arma destruidora, agora é para destruir. Um acerto de conta. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que 6 homens vinham no caminho do portão, 6, um portão mais alto, que fica em direção do norte, cada um com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles, o 7º, ele estava vestido de linho, com o tinteiro de escritor ao seu lado, e eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. O Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas no meio dela. E os outros disse eu, ao meu ouvido: ide após ele através da cidade e feri, não poupe os vossos olhos, nem tendes pena, matai totalmente, velhos, jovens, donzelas, crianças, pequenos e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, o selo de Deus. Aqui tem um outro ponto importante, irmãos. Não tem como a destruição vir e matar o selado. É a razão por que nós pregamos tanto tempo aqui, porque os 144 mil não pode morrer. A Bíblia mostra que eles não podem morrer. Não se achega a eles. Os que estão selados não, mata o resto. Os que estão selados não, esse tu popa. Vamos lá. A primeira vez que aconteceu isso, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, no ano 33. O que era isso? Deus dando a ordem para o homem de linho selar aqueles que estavam gemendo pelas imundícies que acontecem sobre a terra. Não é assim? Irmãos, alguém deve ter lido aqui, eu vou perguntar e eu quero que vocês me respondam. O profeta citou o nome da primeira era, de quem era esse homem de linho. Vocês querem que está lembrado aqui quem é que o profeta citou?
Ninguém lembra aqui? Quase. Depois também, porque depois assinalamos, mais de um também, né? Mas o homem que o profeta citou, o profeta disse, ó, foi o apóstolo Pedro. Aquela chave que Deus deu para ele, essa cinta com a partir do selo, era a chave que ele tinha. Aí o profeta diz assim, ó, para os judeus, Pedro abre a porta no dia de Pentecoste e eles recebem o Espírito Santo. Filipe estava em Samaria, tendo um avivamento, batizou uns quantos no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre ficava pensando, por que o Filipe, cheio do Espírito Santo, não orou para que eles recebessem o Espírito Santo, se ele também era um homem de Deus? Aí o profeta diz, não podia. Pedro tinha a chave, ele tinha que abrir a porta para os samaritanos também, e ele era o anjo selador. Está vendo, irmãos? Amém. Mas não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo num homem. Amém, amém Jesus? Amém. Glória a Deus. Aí Pedro foi lá, abriu a porta para o samaritano, e o samaritano recebe o Espírito Santo. Aí depois, quando Pedro está lá na casa de Jope, com todo aquele pensamento ainda meio judaico, aí porque ele tem aquela visão, o profeta diz, Deus trabalha nas duas pontas. Ele viu descer aquele lençol com todos aqueles animais perecíveis, e o Senhor disse, Pedro, mata eles e come. Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Olha, Pedro, não disse que aquilo é imundo, aquilo que eu tenho purificado. E isso repetiu 3 vezes. Deus trabalha numa ponta, o profeta de Deus trabalha nas duas pontas, e na outra ponta, o Cornélio orando, um fundo clamando. Amém. Quando aquele fundo está clamando, o anjo do Senhor aparece. Aleluia. Por que o anjo do Senhor não trouxe o Espírito Santo para eles? Aleluia. Porque o homem que tinha a cinta do tinteiro era Pedro, não era o anjo. Aleluia. Aí vai o seguinte, manda em Jope. Lá tu vai encontrar, lá na casa de um Simão, um curtidor, lá um homem chamado Simão Pedro, e ele vai dizer para ti o que tem que fazer. Pedro vai na casa de Cornélio e abre a porta para os gentios. Vê, irmãos? Não é perfeita a escritura? Aleluia. Amém. Vocês estão felizes? Amém. O Espírito Santo passou através de homens e selou aqueles irmãos da primeira era. Bom, quando veio a destruição, quando os homens da destruição vieram, aqueles que tinham as armas destruidoras vieram, entraram na cidade. Me respondam para mim aqui, vocês que conhecem a mensagem. Eles destruíram a todos os judeus que existiam? Quem foi que escapou? Aqueles que tinham recebido o selo. Por quê? Quando eles viram Jerusalém ser sitiado, eles lembraram, Jesus falou que isso ia acontecer. Amém? Aleluia. Olha o exército, está se cumprindo a profecia. Não foi assim? Logo, Deus sempre tem um caminho provido para o eleito de escape, irmão. Não te preocupa, Deus sempre vai ter um caminho no meio da tormenta. Amém, Jesus. Deus sempre abre porta onde não tem porta. A favor do eleito, Deus faz qualquer coisa. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Que caminho que Deus provém? O imperador morre, o sítio se abre. Quando o sítio se abre, aqueles que estavam selados, que tinham a palavra guardada no coração, escaparam, fugiram. Então, poupa, não toque neles, não podia tocar neles. Eles saem de Jerusalém, e aí depois, sim, agora vocês passam pela cidade e matam a todos, não poupem ninguém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Quer ver, irmãos, como é? Só olha aqui o último versículo aqui do capítulo 9, só para vocês verem que é o Espírito Santo em homem. Né? Você tem a mensagem, a Bíblia fala isso, olha só como é que diz aqui no versículo 11. Aleluia. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste. Se fosse o Espírito Santo literal, ele não estaria reportando a ninguém, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Vocês creem assim? Amém. Ou nós cremos numa trindade? Eu não creio em trindade. O profeta pregando a mensagem de fundo, clama outro fundo, como é que ele clama? Eu afirmo, não há 2 Espíritos Santos. Então o Espírito Santo pode estar reportando a outro Espírito Santo. Vê?
é homem, reportando: ó Senhor, preguei o que era para pregar, trouxe a tua palavra. Amém. Os que tinham que ser selados, Senhor, foram selados. Aleluia. Irmãos, isso aconteceu nessa era ou não aconteceu? Sim. Essa ordem não foi dada? Volte ao tabernáculo. Amém. Coloque o sinal neles. O que era isso? Outra vez, o homem recebendo a ordem, passa pelo tabernáculo, sela eles, dá o selo para eles, dá o Espírito Santo para eles, através dessa mensagem. Irmãos, fora dessa mensagem não tem Espírito Santo. Fora dessa mensagem pode ter restauração de dons, pode ter dons espiritual, sensações, arrepio. O Espírito Santo, o selo de Deus, está nessa mensagem. Isso é o selo de Deus. Deus enviou um anjo selador nessa era. E vem cá, e quando vier a destruição, todos vão ser mortos? Não, Senhor, tem uma noiva que sobe no rapto viva. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que esse juízo não pode tocar em você. Amém. Foi selado. Está só aguardando a hora para ser livrado na hora da tentação, na hora da tribulação. Quando chegar o momento, essa noiva sobe no arrebatamento, aí sim, agora sim, passa e destrói tudo. Amém. Não poupe ninguém. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Irmãos, a hora passou ali bastante. Só mais 5 minutos, eu quero só mostrar mais uma escritura aqui. Essa aqui eu preciso mostrar para os irmãos. Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. No livro de Daniel. Eu amo a palavra. Vocês amam a palavra também, irmãos? Só vou ler um parágrafo rapidinho aqui, nessa escritura, e quero que os irmãos notem bem aqui. Capítulo 12 do livro do profeta Daniel, começar do verso 5 em diante. Diz assim, olha o que Daniel está dizendo na visão. Você sabe que o capítulo 12 aqui é o desfecho do plano de Deus para os judeus, né? Aqui é o desfecho final. O destino do povo de Israel, capítulo 12. Ele diz assim: então eu, Daniel, olhei, eis que lá estavam outros dois, um nesse lado da margem do rio, e o outro na outra margem, na outra parte da outra margem do rio. Bom, o que o profeta diz para nós que rio significa? Mas nesse caso aqui, rio, irmãos, quando o profeta, água significa povos de língua, assim, o senhor está certo também, mas quando se refere à palavra rio, né, geralmente significa morte, não é assim? Lembra? O profeta diz: eu não terei que atravessar o Jordão sozinho. Quando chegamos a atravessarmos o Jordão, descendo o rio, atravessarmos o rio, sempre é um significado de morte. Isso o profeta fala na mensagem O Manto Usado, que quando Elias e Eliseu estavam indo em direção ao rio, né, descer ao rio, morte. O que acontece aqui nesse rio? Ele vê um do lado de cá e um do lado de lá, não é o que ele está vendo? Aleluia. Quem são esses dois que ele está vendo? Moisés. Opa, graças a Deus, já começaram a responder, agora está ficando bom. Moisés, o profeta diz, Moisés e Elias. Por que um está do lado de cá e o outro está do lado de lá? Deixa eu ler aqui na mensagem, o selo da Páscoa, 252. Agora, a transfiguração um pouco antes de concluirmos, transfiguração. Estamos todos representados ali na transfiguração, veja o que estamos vendo hoje. Observe exatamente o que estamos vendo hoje. O poder vivificador de Deus, estamos todos ali. Ali estamos os santos mortos representados em Moisés, o que atravessa o rio, que está do outro lado do rio. Amém? Amém. E ali estava a ressurreição de Jesus Cristo glorificado, e Elias representando os santos que sobem vivos sem experimentar a morte. Por isso que um está do lado de cá representando os vivos do rio, não morreu, e o outro atravessou o rio do outro lado representando os santos que partem. Compreende isso? Amém. Então ali está Moisés e Elias. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então eu, Daniel, olhei, eis que lá estava outros dois, um nesse lado do mar, da margem do rio, e o outro daquela outra margem do rio. E um disse para o homem vestido em linhos, que estava sobre as águas. Agora aparece aqui um terceiro, né? O rio,
as águas, que agora assim povoam as línguas, nações, as águas, sobre as águas. De um lado Moisés, representando que atravessa o rio, do outro lado Elias, que não atravessa, não morre, e sobre, lá no meio, um vestido de linhos. O mesmo personagem de Ezequiel capítulo 9. É ele o tempo todo, irmão. Amém. Quem? É o Espírito Santo. Amém. Em pessoas diferentes. Amém. Não importa qual forma estou, sou o que sou. Amém. Lá na primeira era foi em Pedro. Amém. Nessa era aqui, através de William Branham. Amém. Ou vocês estão esperando outro anjo para trazer o selo de Deus para a noiva? Amém, Jesus? Amém. É? Agora tem esse outro que está aqui no meio, e um pergunta para ele os acontecimentos, e esse que está no meio começa a responder como vai ser o acontecimento. Um tempo, metade de um tempo, e o tempo e outro tempo. Que seria o tempo dos judeus, né? 3 anos e meio. Aí Deus envia um profeta que vem e ensina para nós todas essas coisas. Olha, os 1260 dias até os 3 anos e meio, que são os meus 42 meses, que é o tempo, a metade de tempo, tempo e tempo. Onde é que está Deus cumprindo essa palavra? Simples, tu lendo as mensagens a 70 em cima de Daniel. Amém. Deus respondendo. Amém. Daniel capítulo 12. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, que bênção, né? Eu só vou ler aqui para encerrar aqui. Eu tenho que ler isso aqui rapidinho, irmãos. Vamos lá. Eu prometo que já encerro. Graças a Deus. Agora aqui só para... Eu tenho que falar isso aqui, irmãos, porque para algumas pessoas fica um pouco confusa. E a gente quer que os irmãos fiquem esclarecidos do que Deus está trazendo para nós. Amém. Quantos aqui sabem que o 6º selo é o período da tribulação? Levanta a mão. Amém. Todos vocês sabem que o 6º selo é o período da tribulação. O 6º selo está no capítulo 6 de Apocalipse. Ele inicia no versículo 12. O versículo 12 inicia o período da tribulação, o 6º selo. Ele termina no versículo 16, que é o último verso do capítulo 6, do 17. Vou ler aqui o 17. Porque vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de em pé? Aqui encerra o período de tribulação, segundo o 6º selo. Olha como a repetição lá do que eu li no início. E depois destas coisas, agora me respondam aí, depois de quê? Depois da tribulação. Então vocês concordam comigo que o capítulo 7 é depois da tribulação? Amém. Concordam? Amém. A Bíblia está dizendo que é. Se você não concordar comigo, concorde pelo menos com a Escritura. Porque a Bíblia está dizendo, depois dessas coisas, depois do período da tribulação, veio o capítulo 7. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Estão compreendendo, né, irmãos? Amém. Não querem concordar comigo? Eu não sou nada. Não olhe para mim. Não existe um grande homem entre nós aqui. O grande homem é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos todos no mesmo patamar. Todos dependendo da graça. Ele é grande. Amém. Não concordo com tudo, não tem problema. Mas concorde com a Bíblia. Depois dessas coisas, depois do período de tribulação. Amém? O que acontece depois dessas coisas? Vi 4 anjos de pé, dos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo. Quando? Depois da tribulação. Então, o anjo que sela os judeus não veio no período da tribulação. Os judeus não são selados no período da tribulação. É o que a Bíblia está dizendo. Nós cremos na Bíblia, não cremos, irmãos? Não acrescentamos nem tiramos, é a palavra. Claro? Aleluia. Amém. Que tinha o selo de Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam concedido de ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo do nosso Deus em suas testas. Então o que nós temos aqui? O selamento dos 144 mil, aonde? Depois do período da tribulação. Moisés e Elias já não estão mais na terra. Nesse período, Moisés e Elias já subiram no seu rapto.
Não é Moisés e Elias que está selando eles, e nem está acontecendo dentro da tribulação. É o profeta diz aqui, já estou encerrando, vamos lá. Amém. 2 parágrafos rapidinho aqui. Aleluia. O profeta fala aqui, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, diz assim: agora encontramos que Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os primeiros 3 capítulos, pertence à igreja, como nós falamos na semana passada. A mensagem, o anjo, a igreja, o anjo da igreja. Então ele desaparece bem ali no 3º capítulo e não aparece novamente até o capítulo 19. No capítulo 19 ela retorna, então a noiva ela tem 2 papéis. Até o capítulo 3, dá um intervalo de tribulação, no capítulo 19 ela volta de novo. Não encerra o trabalho da noiva aqui com o rapto. É o que o profeta está dizendo, é o que a Bíblia diz. Dá o rapto, ela sobe, mas ela volta, porque no capítulo 19 tem acontecimentos. Compreende? Amém. Até o capítulo 19 ela retorna. E esse tempo Deus está tratando com os judeus. Então, dali em diante, está entre a vinda da grande cidade de Jerusalém e o selamento do povo de Israel. Então, o que o profeta está mostrando? Que o selamento deles acontece no regresso da noiva entre a terceira vinda e o milênio. Capítulo 19. Fica claro, irmãos? Não fica claro? Amém. E aqui o parágrafo, né? Chave que nós usamos, que eu só não apanhei com esse parágrafo, porque eu não estava fisicamente no lugar, mas apanhei em palavras com esse parágrafo que eu postei num grupo de pastores que eu estava. Passei o dia todo apanhando com esse parágrafo aqui. Não tem problema, tá bom, né? Apanhar por Jesus é bom, né, irmãos? O profeta diz assim: glória a Deus, eu vou encerrar agora. Agora recorde. Eu lhe disse que traria de volta a grande trombeta. Ele disse que faria aqui em Isaías. Ele disse: a grande trombeta soaria. A grande trombeta, não trombetas. Agora fecha as trombetas a 2 deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Aí o profeta diz aqui numa outra parte aqui, o ministério de Moisés e Elias está entre a 6ª e a 7ª trombeta. Um intervalo entre a 6ª e a 7ª, o ministério de Moisés e Elias. Fazendo o quê? Chamando os judeus para fora do judaísmo, para eles não aceitarem a marca da besta, e também anunciando que vai chegar a grande trombeta. Vê? Isso é uma coisa diferente. Moisés e Elias para anunciar, para chamar a grande trombeta. Mas sobre a grande trombeta, aqui está o detalhe aqui, irmãos, que é a parte, por isso que eu falei o tempo todo, não importa de que forma estou, era isso aqui que eu queria mostrar para os irmãos, que as pessoas se confundem. A vinda do Senhor para anunciar José. Quem é José? É Jesus Cristo. E quem é o Senhor? Jesus Cristo. Mas é Jesus Cristo anunciando ele vindo fisicamente. É a mesma de Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu. Era Jesus? É ou não é? Mas como? Através do ministério profético. E aqui outra vez, o Senhor anunciando a chegada de José. O Senhor de novo, através de um profeta, para anunciar a chegada de José, o filho da prosperidade. O Senhor Jesus Cristo mesmo, que vem e coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém, Jesus? Amém. Que se dá a conhecer aos seus irmãos. Quantas vezes José se deu a se conhecer aos seus irmãos? Não. Quantas vezes José tem audiência com seus irmãos? Melhor perguntando. Quem já leu lá em Gênesis? 2 vezes. Como é que ele fala a primeira vez com eles? Através de um intérprete. Através do inglês. Aleluia. Amém, Jesus. Aí depois, quando fica claro para eles, glória a Deus. Aí ele fala no hebraico, tá aqui, vem me abraça, eu sou vosso irmão, José. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Aleluia. Bem, pega o violão aqui, Natanael. Vamos cantar um corinho aqui. Que bom. Coração, nós vamos estar despedindo nosso culto abençoado. Vamos lá, faz o sol.